Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de juros simples da unidade 1 do teu livro didático, né? Então vamos só relembrar algumas fórmulas que você viu, as deduções lá, que são, né, do valor futuro dos juros. Então essas fórmulas que eu estou colocando para o formulário são as fórmulas que você pode ir acrescentando, você pode ir construindo um formulário para você, para quando você estiver realizando aí suas atividades e até no dia da tua prova presencial. Então, nós temos lá que o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica o 1 mais a taxa vezes o período. Nós temos que o juro é igual ao valor presente, que multiplica a taxa e que multiplica o período. Bom, a característica do juro simples, né, ela é aquela em que a taxa incide sempre sobre o capital inicial. Então, nós temos assim, se você for estudar em várias referências bibliográficas, aí, vários livros, você vai verificar que o capital inicial, que o valor que você tem no presente, ele pode ser representado de várias maneiras. Alguns livros trazem como P, outros trazem como C de capital, outros como PV. Então, o capital C ou PV é o valor em dinheiro que você pode aplicar ou emprestar, também chamado de capital inicial ou principal, representado pela letra C ou PV. Então, PV de valor presente, né, que são as palavras correspondentes, né, em inglês de valor presente, em que a gente adota a representação em PV. E depois, na calculadora, quando nós formos trabalhar com HP2C, com juro composto, você vai verificar que esses valores, né, essas siglas aí aparecem lá. Então, o que é juro? Juro é a remuneração do capital empregado. Então, é quanto você ganha, né, ou quanto você paga por um determinado capital, ou emprestado, ou investido. Para quem está investindo um determinado valor, é a remuneração. Se você aplicou na caderneta de poupança, o juro no final de um mês é a tua remuneração. E para o tomador é o custo do capital obtido por empréstimo. Então, você também pode estar considerando que esse valor que você está pagando, então não é o que você está ganhando, sim o que você está devendo. O que são as taxas? As taxas são os índices que são aplicados sobre um determinado capital. Então, é o índice que determina a remuneração de um capital num determinado período de tempo. Se você empresta ou se você aplica sobre um determinado índice, né? Então, é esse índice que vai te dizer o quanto que você vai aumentar esse teu valor, o qual você está investindo, ou o quanto você vai ter que pagar se você estiver realizando empréstimo. Então, o período também, né, nós vamos utilizar representando com a letra NT, o período com o qual você empresta ou com o qual você investe um determinado valor, né, ele pode ser representado por N ou T. A taxa percentual é 34% ao mês, ou seja, em 100, 34% ao mês. O que é 34%? 34 centésimos. Então, nós vamos trabalhar nos cálculos com a taxa unitária. Então, a taxa unitária é 34 centésimos, que é a mesma coisa que 0,34. Então, eu nunca vou utilizar as fórmulas jogando o valor direto da taxa percentual. Eu vou transformar ela em taxa unitária para poder fazer os cálculos. O montante é o valor futuro, né? O montante é o valor no qual eu vou... o resultado que eu vou ter do meu valor aplicado somado com a remuneração, com o rendimento. Ou o valor que eu paguei por um empréstimo que eu fiz lá no futuro, né? Então, essa é a representação do montante. Pode ser M, pode ser valor futuro, e em outras referências você pode até encontrar aí outras representações. Então, nós sabemos que o montante aqui, ele é o capital empregado mais o juro. Ou eu posso escrever assim que o valor futuro, que é o FV, é igual ao valor presente mais o juro. Então, nós temos dois regimes, né, de juros. O primeiro é o regime de juros simples, que nós vamos trabalhar nessa unidade, e depois a gente vai discutir na unidade 2 o regime de juro composto. O regime de juros simples, ele está baseado em você aplicar taxa sempre no capital inicial. Então, o que acontece? Sempre ocorre um aumento de forma proporcional, porque se você aplica a taxa
sobre o mesmo valor todo mês, significa que todo mês vai aumentar a mesma coisa. Então, ela é proporcional ao valor. Então, não importa o tempo, sempre vai estar tendo o mesmo aumento a cada período. Então, a taxa incide sobre o capital inicial aplicado, sendo proporcional ao seu valor e ao mesmo tempo de aplicação. Então, por exemplo, é um capital de 100 mil aqui. Digamos que eu apliquei lá 100 mil a 10% ao mês durante 3 meses. Então, a taxa aqui que eu estou aplicando, né, é 10%. No período zero eu tenho 100 mil. Não apliquei nenhum juro no período zero. Não tem nenhum juro aplicado. Então, o montante é 100 mil. Ao final do primeiro mês, esse 100 mil vai sofrer um acréscimo de 10%. Então, 10% de 100 mil é 10 mil. 100 mil mais 10 mil vai resultar num montante de 110 mil unidades monetárias que seja. No final do segundo mês, você vai pegar esse mesmo 100 mil, vai calcular os 10% sobre esse 100 mil, que vai continuar sendo 10 mil, que sempre é o mesmo valor inicial. E você somando com o valor que você tinha, que era 110 mil, com os 10 mil que aumentaram agora nesse período, 120 mil. Ou seja, todo mês aumenta 20 mil. No final do segundo mês, eu tive um acréscimo de 20 mil. No final do terceiro mês, eu vou ter um acréscimo de 30 mil. Ou seja, 100 mil mais 30 mil vai dar um total de 130 mil. Então, observa que nesse regime, todo mês ocorre, por exemplo, cada período ocorreu o mesmo aumento, né, que foi o valor de 10 mil unidades monetárias. Então, essa é a característica do juros simples. Então, aqui nós temos a fórmula, né, que vocês também estudaram no livro didático, onde o juro ele é calculado multiplicando o valor presente pela taxa unitária. É a mesma coisa que se você fosse determinar, fazer uma regrinha de 3, né? Onde você considera que o valor presente representa 100% e o valor X que você está procurando representa 10%. Mas, colocando na fórmula aqui, eu tenho que o juro é a taxa incidindo aqui sobre o valor presente. Então, eu posso fazer o cálculo direto. Para os juros acumulados, eu sei que como ele é proporcional ao período, então não importa. Se teve, como no caso que nós vimos aqui no problema, o juro aqui foi 10 no primeiro mês. No segundo mês, somando em 2 meses, deu 20. Em 3 meses, deu 30. Então, quer dizer, é a mesma coisa que calcular a taxa uma vez e multiplicar por N períodos. Logo, eu posso escrever, né, os juros para juros simples da seguinte forma: valor presente que multiplica a taxa, que multiplica o período e dividimos tudo por 100. Como nós sabemos que o valor futuro é o valor presente mais o juro, e nós vimos que os juros são dados pelo valor presente que multiplica a taxa vezes o período, eu tenho aqui uma expressão em que eu posso colocar o valor presente em evidência. Então, olha aqui, colocando o valor presente em evidência, eu obtenho a forma PV multiplica 1 e o PV multiplica IN sobre 100. Então, se eu fizer a distributiva aqui de volta, eu volto nessa expressão novamente. Então, aqui eu tenho a fórmula do valor futuro. Essa fórmula ela pode ser utilizada tanto para determinar o valor futuro, como o valor presente, como a taxa, assim como o período. Quais as características, né? Então, vamos ver algumas características dentro do regime de juros simples. Os juros simples têm crescimento constante ao longo do período de aplicação. Então, a gente viu que sempre ocorre o mesmo crescimento, por ele incidir sempre no capital inicial. Eles podem ser exatos se eu considerar o calendário civil, ou seja, exatamente os 365 dias, se o ano tiver 365 dias, ou 366 dias, se for o ano bissexto. E ordinários, que é o calendário comercial, que na maioria das vezes você vai utilizar o calendário comercial, ou seja, considerando o mês em 30 dias e o ano em 360 dias. Vamos resolver um exemplo aqui. O senhor Teobaldo aplicou 50 mil unidades monetárias a juros simples e 5% ao mês por 90 dias. Quanto rendeu sua aplicação? Quanto resgatou? Então, eu tenho que a taxa é mensal. Então, considerando a taxa mensal, vamos transformar o período em dias. Eu sempre, quando eu for trabalhar aí com as fórmulas, seja ela de juros simples ou composto,
sempre eu tenho que ter o período do mês correspondente ao mesmo período da taxa. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, como aqui a taxa está em mês, eu vou transformar o período em meses. Então, vou pegar 90 dias, dividir por 30, que dá um total de 3 meses. Aplicando a fórmula, né, que a pergunta é quanto rendeu, então vamos calcular o juro. O juro é 5%, ou seja, 5 sobre 100 vezes 50 mil, vezes 3 meses, porque foram 3 meses aplicado esse valor, que vai resultar um total aí de 7.500. Então, esse é o valor que rendeu os 50 mil em 3 meses, ou 90 dias. A segunda pergunta é quanto que ele resgatou? Quanto que ele resgatou? Os 50 mil que ele aplicou, mais os 7.500 que rendeu. Ou seja, ele vai resgatar 57.500 unidades monetárias.